dia. Está no Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui da Band Nordeste. No programa de hoje, nós vamos conversar com o secretário de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Na pauta, claro, todo esse emblema do que veio de recursos federais para a Covid-19 aqui, para o governo do Rio Grande do Norte. Vamos saber o que é fake e o que é fato em toda essa história. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente já recebe aqui na nossa plataforma virtual o secretário de Planejamento e Finanças do governo do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Secretário, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Roberto, bom dia aos telespectadores do jornalismo da Band. Secretário, o início da semana foi de polêmica em torno dos recursos que vieram aí para o combate à pandemia aqui do Rio Grande do Norte. O TCE falou uma coisa, o presidente Bolsonaro usou as suas redes sociais para afirmar que o governo do Rio Grande do Norte pagou os salários atrasados ou a folha salarial usando recursos da pandemia. A governadora Fátima Bezerra também usou suas redes sociais aí para contrapor o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu lhe pergunto, como gestor das finanças do Estado, o que é fake e o que é fato? Olha, na verdade, foi gerado uma grande fake news, uma grande mentira, por alguns grupos políticos que atribuíram ao relatório do TCE a imputação de um crime à governadora do Estado, que era de utilizar recursos específicos direcionados à Covid para o pagamento de pessoal. Ora, só que qualquer pessoa que tivesse tido acesso ao relatório do TCE sabia que nada disso estava lá dito no TCE. Muito pelo contrário, a gente já tinha recebido esse relatório do TCE em março, quando ele foi publicado, e nós estávamos bastante satisfeitos com ele, como estamos, aliás. O relatório do TCE, ele foi enfático, que a gente não cometeu nenhuma irregularidade. Não existe a palavra irregularidade no relatório do TCE. Não existe desvio de recurso, não existe utilização indevida, não existe 900 milhões gastos com pessoal, não existe nada disso. O Tribunal de Contas atesta, e hoje, ontem, né, na segunda-feira, ele confirma com uma nota em que ele reafirma que o governo do Rio Grande do Norte alocou os recursos de destinação específica para fontes específicas e alocou os recursos de uso geral na fonte 100 do Estado, em que em nenhum momento o relatório do Tribunal de Contas afirma que o governo do Estado utilizou recursos da Covid para pagamento de pessoal ou para qualquer outro tipo de pagamento. Os recursos de Covid foram alocados exclusivamente para o Covid. Os recursos de saúde, que não Covid, mas para a saúde, foram alocados devidamente e utilizados para recursos de saúde. Os recursos da cultura Covid, da Lei Aldir Blanc, foram registrados na Fundação José Augusto, destinados especificamente a isso. Então, o Tribunal de Contas não atestou para a gente aquilo que a gente tinha dizendo, que não se cometeu nenhuma ilegalidade. E, na nota que ele lança na segunda-feira, ele reafirma exatamente isso, que não há nenhuma ilegalidade no registro, na utilização dos recursos aqui. O que houve foi uma grande fake news, que já tinha sido produzida uma outra anterior, né, dizendo que o governo do Estado tinha recebido 18 bilhões. O próprio relatório do Tribunal de Contas desmente essa outra, e aí eles passam a criar essa mais recente, que foi devidamente desmentida pelo órgão de controle. Secretário, o Estado vai ter condições esse ano, com essa queda de arrecadação em função da pandemia, de honrar pelo menos o pagamento dos salários em dia? Olha, nós não visualizamos nenhum risco de atraso de salários ao longo do ano. Nós, apesar de você ter uma pandemia, nós nem de longe temos uma crise das receitas públicas que tivemos o ano passado.
né? O ano passado, em abril, a gente perdeu 60 milhões aí de ICMS, perdeu mais, eu acho que uns 20 de FPE. Em maio, nós perdemos quase 100 de ICMS e 90 de FPE. Então, nós tivemos uma tragédia financeira o ano passado para estados e municípios, tanto que foi criado um programa federal, o Congresso Nacional cria o Programa Federal de Ajuda a Estados e Municípios, porque os estados e os municípios não conseguiam passar por aquela crise. Nós tivemos uma retomada da recuperação das receitas a partir de agosto, setembro do ano passado, a gente vinha num bom crescimento. Vamos, obviamente, que agora em abril, até em função do decreto nosso mais restritivo, o decreto anterior nosso mais restritivo, que nós adotamos, né, que vigiu até esse final de semana, final de semana passado, se eu não estou enganado, né? Esse decreto, ele restringiu mais as atividades econômicas, vai ter um impacto agora nas receitas do Estado agora em abril, mas nem de longe perto do impacto que se teve nas receitas do ano passado. Então, nós não vemos, nesse momento, nenhum risco que a gente venha atrasar salários dos servidores. Secretário, e os salários atrasados deixados aí pela gestão anterior? A gente sabe que foi uma bandeira da governadora Fátima Bezerra. Ela disse que no seu mandato vai honrar essa dívida que não é dela, uma dívida que ela herdou, mas que como gestora é do governo do Estado, e ela precisa chegar junto com os funcionários. Já foi pago aí uma boa parte dessa folha que estava em atraso, mas ainda tem 2 folhas, eu acho, que faltam ser honradas com os servidores. Há um calendário, se dá para deixar uma esperança para esses servidores de datas para esse pagamento? Olha, a governadora tem, a gente pagou agora no início do ano, em janeiro, a gente pagou aproximadamente 54% dos servidores, a gente pagou o 13º de 2018 e está no calendário um novo pagamento agora em maio. O montante de recursos está agora em maio, a gente ainda não está definido, a gente tem uma nova reunião dia 19 de abril com o Fórum de Servidores, em que talvez a gente tenha, nesse momento, algum avanço maior. Mas o compromisso da governadora segue de encerrar o seu mandato pagando aí quase R$1 bilhão de folhas em atraso. Eu sempre digo que se não fosse essas folhas em atraso, né, o que a gente poderia ser capaz de ampliar de investimentos no Estado. E hoje, todo saldo, toda poupança, qualquer centavozinho que sobra para a gente é obrigado a honrar esse compromisso, porque os servidores trabalharam e precisam receber. Mas de fato, um esforço grande que a gente faz agora para pagar dívidas passadas. Não é só com servidores, não. Também tem muitas dívidas com credor, com fornecedores, que a gente ainda continua pagando. Então, nós estaríamos numa situação muito melhor financeiramente, né? Estaríamos num volume de investimento muito maior, fazendo muito mais investimentos, se a gente não tivesse herdado nessa montanha de dívida que nós herdamos. Secretário, partindo do pressuposto que até o final de maio a gente tenha quitado essas dívidas, vai ter como fazer investimentos no Estado a partir do segundo semestre? Olha, na verdade, nós não está dizendo que nós vamos quitar toda a dívida em maio. Isso aí é impossível. Nós vamos avançar na quitação da dívida, mas quitar toda a dívida é impossível. Hoje, o nosso principal programa de investimento são com os recursos do Banco Mundial. Então, a gente agora, né, agora em abril, final de maio, início de abril, nós renovamos mais uma vez a aplicação desses recursos do Banco Mundial, terão mais aí quase R$400 milhões a ser investido nos próximos 2 anos. Essa será a nossa principal carteira. E uma outra carteira também é no programa de
de conservação de estradas. Além disso, a gente segue fazendo também investimentos em saúde e na área de educação. Então, obviamente que bem menos do que o que a gente poderia fazer com recursos próprios se a gente não tivesse essas dívidas herdadas, mas a gente segue com uma carteira de investimentos, tanto com recursos do Banco Mundial, quanto com recursos próprios da gente também. Secretário, sobre vacina, a gente viu a governadora falando numa possível compra de vacina através do governo do estado, um consórcio aí de alguns governadores que estão pleiteando isso. A minha pergunta é, isso sendo avalizado, podendo se comprar vacina, o governo do estado hoje tem recurso para essa compra fora do que já vem do Ministério da Saúde? Olha, a gente está fazendo uma reserva de recursos para a compra de um volume de vacina, sim. A gente acha que o compromisso do governo federal é que esses recursos sejam compensados, que a gente pague e depois eles façam o ressarcimento, ou que eles próprios façam o pagamento na hora que a vacina vier, mas a gente já está fazendo uma reserva financeira para pagamento para aquisição de vacinas. Secretário, alguma posição sobre aqueles 5 milhões que o governo pagou para os respiradores e que não recebeu a devolução até agora? Olha, isso está judicializado. Nós estamos fazendo, a PGE, estamos aguardando que a Justiça faça o bloqueio dos recursos das empresas, mas a gente entrou na Justiça, na verdade o Estado foi vítima, né? Os estados do Nordeste, os que compraram foram vítimas da empresa. Nós pagamos, vamos lembrar que naquele momento estava um desespero grande por respiradores, a oferta de respiradores era baixíssima, você praticamente não tinha a onda de adquirir respiradores, estava uma semelhante ao que se existe hoje, mais ou menos, com a história das vacinas, né? Naquele momento era por respiradores, você não tinha a União disponibilizando respiradores em quantidade suficiente, estava estados e municípios numa guerra fratricida, o preço disparando no mercado internacional, e a gente foi obrigado a adquirir naquele momento, porque havia uma urgência, né, da gente disponibilizar respiradores, porque nós estávamos, naquele momento inicial, implantando os primeiros leitos. Hoje é muito mais fácil você implantar um leito de UTI, porque o leito de UTI praticamente você está revertendo. Quando a pandemia deu uma aliviada, você reverteu para uso normal, quando ela se intensificou, você trouxe ele de volta para a UTI. Ampliamos, mas hoje é muito mais fácil de ampliar, embora a gente já esteja no limite da capacidade de ampliação. Mas naquele momento era muito difícil. Então, os estados foram vítimas, né, da empresa e entraram na justiça e está aguardando decisão judicial de bloqueio e ressarcimento. Foi uma ação conjunta, secretário, essa ação, ou cada estado entrou individualmente? Olha, eu acho que a PGE é que tem mais informações sobre isso, mas eu acho que cada estado entrou individualmente. Secretário Ademir, eu queria agradecer muito sua participação, esclarecendo nesse momento em que a gente precisa sempre deixar o telespectador aqui ativo do que realmente é fato, do que realmente é a notícia real. E esse é o nosso compromisso aqui do jornalismo da Band. Eu queria agradecer muito sua disponibilidade. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Ok, a gente teve a participação agora do secretário Ademir Freire e o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês um ótimo dia, continue sintonizado na Band, que a gente volta na próxima edição. Sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, aqui na tela da Band. A gente lembra que se você perdeu essa ou outra edição, ela está disponível no nosso canal do YouTube. Vai lá no Band RN, que você tem todos os nossos programas disponíveis para você. Até a nossa próxima edição. Bom dia.